Eu leio então essa parte da história, que está em Marcos 11, versos 1 a 11. Quando se aproximaram de Jerusalém, no plural, porque era Jesus e os discípulos e mais uma turma, e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e trago-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam simplesmente: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. E eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto o desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que é que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? E os discípulos responderam, como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos e que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Até aqui esta narrativa bíblica. Semana passada perguntávamos em nossa reflexão: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Vimos que conhecer Jesus tem a ver com graça, tem a ver com revelação, porque Jesus, sobre ele pairava um certo mistério. Falávamos na semana passada como ele mesmo foi indagado e perguntado por aqueles religiosos judeus que diziam: se você é o Cristo, então não deixe a gente no suspense, diga isso de fato, afirme isso de uma vez por todas. E não vou repetir a pregação desse domingo passado, mas Jesus disse: olha, eu venho falando isso para vocês o tempo todo, mas vocês não creem. Esse segredo messiânico, ele perpassa as histórias bíblicas. Nós vimos também que quando Jesus fez essa mesma pergunta aos seus discípulos, não só com o que as pessoas dizem quem Jesus é, mas quem vocês dizem que eu sou, Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus deixou claro para ele de que isto ele não sabe dele mesmo, da sua lógica, da sua racionalidade, do seu poder de observação. Isso te foi revelado do alto, Pedro. Essa é uma informação divina, ela é soberana, ela é extraterrestre nesse sentido, né? Ela é transcendente. Isso te foi revelado. Saber que eu sou o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo, é produto da fé. Fé que é dádiva, fé que é graça. Então, sua obra vai ser consumada na cruz do Calvário, como a gente está olhando e lendo e acompanhando. Lá na cruz, como já mencionei antes de cantarmos, a identidade de Jesus fica, de alguma forma, revelada e clara. Lá ele foi glorificado.
verdadeiramente este era Filho de Deus. Então Jesus seguia sua trajetória aqui também rumo a Jerusalém, vindo da Galileia, acompanhado de seus discípulos, seguidores, e sabendo detalhadamente, como ele vinha falando em antecedência, o que iria lhe acontecer. Jesus não caiu numa armadilha, Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia o que aconteceria em Jerusalém. E também lá em Jerusalém, a sua chegada, de alguma forma, foi planejada por ele, dá para dizer assim, pelo que a gente leu, né? Jesus prepara essa entrada triunfal em Jerusalém, quando ele pede para os seus discípulos buscarem um jumentinho, por exemplo. E esse dia era o dia, este domingo em que Jesus entra ali, era o domingo da semana em que Jesus seria crucificado, no caso, sexta-feira Santa. E era a semana na qual se festejava a grande festa judaica chamada Páscoa. A Páscoa judaica. Ela relembra e traz à memória e celebram essa saída do Egito, essa libertação do povo escravizado, saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, sendo conduzido pelo Deus vivo e eterno rumo à terra prometida. Ali, na última praga, Deus instituiu a Páscoa e determinou que o seu povo, durante gerações e gerações, celebrassem esse dia. E não é por acaso que Jesus vem morrer exatamente na Páscoa, onde o Cordeiro de Deus, agora o Cristo vivo, não um animal, dá a sua vida, seu sangue é derramado em nosso favor. Muitos já haviam visto Jesus vindo com os seus discípulos a Jerusalém. E realmente havia uma expectativa por parte das pessoas, também que se Jesus realmente se fizesse presente nessa celebração da Páscoa lá em Jerusalém. Por exemplo, no capítulo 11 de João, não precisam abrir o texto, eu leio aqui rapidamente. Ali está escrito nos versos 55 e seguintes, que faltava pouco tempo para a festa judaica da Páscoa, e muita gente de toda a região chegou a Jerusalém para participar da cerimônia de purificação, antes que a Páscoa começasse, porque eles precisariam estar cerimonialmente limpos, puros, para celebrar a Páscoa. E continuavam procurando Jesus, diz João. E estando eles no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá para a Páscoa? Será que Jesus vai dar a cara aqui? E enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus de João deram ordens para que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse imediatamente, a fim de que o prendessem. Então, Jesus sabe disso. A sua aparição em Jerusalém iria determinar o seu destino final, sua prisão, seu julgamento, o deboche, os açoites e a sua morte. Ele sabia disso. Ainda assim, Jesus entra de forma pública em Jerusalém. Todos puderam vê-lo, todos puderam tomar ciência de que ele está em Jerusalém. E Jesus apareceu não como um rei o fazia normalmente quando adentravam, vindo de uma guerra, ou com a sua comitiva, de uma forma soberana, pomposa, cheia de poder. Mas Jesus vem de forma humilde. Ele pede a presença de um jumentinho que foi-lhe trazido, e
interessante uma informação que Jesus dá aos seus discípulos: busquem esse jumentinho, ele vai estar assim, assim, ali, e ninguém jamais montou nele antes. É animal novo, e um jumento, e animal de carga, não é um animal de guerra. Toda a história aqui narrada, então, tem essa pretensão de caracterizar essa entrada de Jesus em Jerusalém como sendo não a entrada de um rei qualquer, não de alguém que vem tomar o poder, não de alguém que vem se impor, mas de alguém que vem como Messias, como Cristo de Deus, como o Messias prometido. Vejam que ele vem da direção de Betânia e Betfagé, ou seja, da direção do Monte das Oliveiras, assim o nosso texto narra, e havia também, naquela época, junto com toda essa expectativa da vinda do Messias, de que ele viria daquela região. Zacarias fala disso, o profeta Zacarias, capítulo 14, fala disso. Então, muitos detalhes profeticamente anunciados lá no passado, em antecedência, mostram e são indicativos que podem revelar com clareza quem é Jesus. Quem é esse Jesus? No entanto, isso permanece de alguma forma velado, escondido, apesar da aclamação real que Jesus recebe nos versos 9 e 10 que a gente leu, que eu repito, que não foi também cantado em nosso hino, né? A aclamação do povo para o Jesus que chega é: Hosana, bendito aquele que vem em o nome do Senhor. Bendito é o rei que vem, o reino do nosso antepassado Davi. Hosana no mais altos céus, hosana nas alturas. Essa é a aclamação com a qual Jesus é acolhido em Jerusalém. Jesus então envia, como eu disse, os seus discípulos a essa aldeia. Eles encontram um animalzinho e com ele Jesus é introduzido na cidade. Eu já falei, mas vale a pena repetir, não é um cavalo. O cavalo é um animal de força, é um animal veloz, é um animal de guerra. O jumentinho, não, ninguém se arriscaria, né, ir para a guerra com o jumentinho. Ele é lento, ele é bom para subir morros e tal, mas ele não é exatamente um animal pomposo. E Zacarias, também o profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9, previa esse fato de que o Messias viria pacificamente, montado num humilde jumentinho, um animal de carga. Ninguém em sã consciência sairia para uma guerra num jumento, mas Jesus usa esse animal para, de alguma forma, trazer à memória do povo profecias a seu respeito, que pudessem conectá-lo com a verdade de quem é esse Jesus de Nazaré que ali chega. Jesus realmente não entra em Jerusalém como um rei, vamos dizer assim, comum, né? Um rei qualquer, mas ele vem como o Messias, como aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o Jesus que está entrando. Deveríamos entender a previsão de Jesus com respeito ao animalzinho lá como um milagre, como muitas vezes se fala, ou também no caso, quando nos capítulo 14, aqui em Marcos, Jesus pede para os discípulos ir a uma aldeia e preparar a Páscoa, para celebrarem a Páscoa, e ele diz: olha, entrem na cidade, vocês encontrarão um homem que vai estar carregando um cântaro de água, sigam-no,
e aonde ele entrar, vocês entram, e ali pergunte para ele onde o Senhor vai comer a sua Páscoa. Seria esse um milagre de previsão? Isso pode ser, uma certa forma, uma providência divina? Porque Deus, na verdade, o nosso Deus, não é um Deus do acaso. Jesus não é o Senhor do acaso. Ele também não é um mero adivinho. Ele é Deus que é onisciente. Ele é Deus que sabe as coisas. E Jesus não prevê um acaso. Jesus dá indicativos que, mais uma vez, revelam a essência de quem Ele é. Trata-se, portanto, de uma, diria, presciência de Jesus. Pelo menos nada aqui é dito a respeito de que Ele tratou o assunto anteriormente, combinou, olha, vocês deixam um jumentinho amarrado lá, que um dia eu vou precisar dele. Não diz nada disso. Tanto nossa história aqui em Marcos, como lá em Marcos 14, do cântaro, quer dizer que a providência de Deus, o cuidado de Deus, vigia sobre cada detalhe do caminho de Jesus. Jesus não está abandonado por Deus. Essa presciência de Deus determina toda a sua vida. Assim, de novo, eu digo, ele vem para Jerusalém sabendo todas as coisas. E ele fala disso várias vezes em antecedência para os seus discípulos. É necessário que eu vá a Jerusalém. É necessário porque uma série de coisas precisam se cumprir para que o meu plano, o plano de Deus de salvação, se concretize na pessoa de Jesus. Então, cada detalhe está debaixo do cuidado de Deus, do Deus vivo. O acaso não tem nada a ver com Deus, né? Ainda que os titãs cantavam isso aí no passado, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído por aí, nada disso. Nós falamos do Senhor que é soberano, nós falamos da majestade do Deus vivo, Ele está no controle. E Ele está conduzindo o seu Filho amado, único, unigênito, à cruz do Calvário. Observem que Jesus oferece um detalhe aos discípulos, no que se refere ao jumentinho, que eu já mencionei, mas coisas que parecem nada a ver, mas são indicativos de que Ele soberanamente está no controle disso. Esse jumentinho que vocês vão trazer, nunca ninguém montou nele, porque essa é uma dimensão presente nas coisas que são consagradas a Deus. Elas precisam ser únicas, de primeira mão, não coisas usadas, já descartadas, não é fim de linha, é um animal, também os que eram sacrificados, perfeitos, sem defeito algum, o primeiro que nasce, o primogênito, essa era a escolha para as coisas consagradas para o uso do Senhor. E assim também foi com esse jumentinho. E desta forma, cumpre-se literalmente o que Zacarias 9:9, há muitos anos antes, escreveu. O que Zacarias escreveu? Alegre-se, ó povo de Sião. Exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde e vem montado num jumentinho, num jumentinho, cria de jumenta. Assim Zacarias fala há muitos, muitos anos antes. Então Jesus faz questão que esse detalhe da promessa de Zacarias também se cumpra, como tantas outras profecias que parecem que, quando quem lê lá, Isaías 53 e tantos outros textos, parece que não faz sentido algumas previsões, algumas profecias ali anunciadas.
Mas Jesus sempre de novo falava: vamos fazer isso porque a Escritura, a meu respeito, precisa se cumprir. Mas também pelo fato de que o uso real, o uso sagrado, exigia que o artigo não tivesse sido usado anteriormente, em relação a todos os utensílios usados no templo para a adoração do Senhor. E assim com o jumentinho também. Bem, os discípulos vão em obediência ao Mestre, encontram tudo conforme ele havia dito. E houve uma momentânea reclamação lá de algumas pessoas que falaram para os discípulos: vem cá, vocês estão roubando o bichinho? Por que vocês estão desamarrando ele? O que vocês estão fazendo aí? E os discípulos responderam como Jesus havia ordenado, prevendo isso de alguma forma, né? Eles: olha, o Senhor precisa dele, depois vai devolver. Ok, tudo certo, pode levar. Então levaram o jumentinho à presença de Jesus, verso 7, colocaram suas vestes sobre o animal, Jesus montou sobre o bichinho e ele adentrou a cidade. Os profetas do Antigo Testamento já ensinaram muitas e muitas vezes, por meio de ações dramáticas, por exemplo, o vaso de barro, a botija de barro que Jeremias deveria quebrar para falar daquilo que estava para acontecer com Jerusalém. Em quebrando esse vaso de barro que não poderia ser refeito, Jeremias entrega a palavra do Senhor que diz: olha, Jerusalém será destruída. É impactante essa mensagem com a quebra do vaso. E assim tantas outras histórias de Ezequiel com o tijolo que deveria representar a cidade de Jerusalém e tantas outras. Assim também a entrada triunfal aqui de Jesus, a purificação do templo que Jesus procede na sequência. No dia seguinte, ele só foi dar uma olhada, no dia seguinte acontece a purificação do templo. Na ceia do Senhor, são ações dessa natureza, que falam através de coisas, de detalhes, que trazem e corroboram a mensagem que está por detrás. E Jesus aqui se apresenta então como o Messias nas maiores alturas, salvação e bênção. Hosana, portanto, podia ser entendido como um grito de louvor, como um canto alegre que pede a Deus pela salvação que viria pelo Messias, salvação que aconteceu e se efetivou lá na cruz do Calvário. Assim, essa palavra constava entre as expressões de boas-vindas proferidas pelos sacerdotes aos peregrinos que chegavam para celebrar a Páscoa em Jerusalém. E dessa forma, no verso 10, então poderia significar, poderíamos traduzir assim: a salvação e a bênção de Deus estão chegando, estão adentrando a nossa cidade. É assim que está sendo proclamado nas maiores alturas. É isso que está sendo dito. A salvação e a bênção de Deus estão chegando à nossa cidade. E assim está sendo proclamado, inclusive nas maiores alturas, a festa no céu, porque Deus providencia salvação para nós pecadores. Então teria dessa forma a aclamação do povo o sentido de uma proclamação de Jesus como Messias? Será que eles tinham realmente noção de quem de fato Jesus era? Isso, em todo caso, não é expresso aqui diretamente em nosso texto. Apenas se canta a respeito do senhorio de Davi que está chegando. Faz-se referência ao rei Davi. Por seu descendente, o Messias viria. Aquele que vem pode ser, de fato, o nosso Messias. Essa é a esperança. Vejam Daniel 7. Vou só ficar com Mateus 11.
quando João ouviu no cárcere falar das obras que Jesus Cristo fazia, mandou discípulos até Jesus perguntar para ele: és tu aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Então vejo que o próprio João, que anuncia a vinda do Messias, de alguma forma carrega uma pontinha de dúvida. É ele? Será que é ele? O Messias vem também como o próprio Javé, como o próprio Deus, o Senhor Deus vivo, vem a nós nos visitar na pessoa de Jesus. Assim, Malaquias, por exemplo, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele diz o seguinte, 400 anos por aí, antes de Jesus: vejam, envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Diante de mim quem? Quem está falando? É Deus. Então, de repente, diz Malaquias, o Senhor a quem vocês buscam virá a seu templo. Jesus entra em Jerusalém e vai direto para o templo. Profecia de Malaquias: Ele, o Senhor que vocês buscam, o Senhor que vocês aguardam, virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, como Jesus é chamado, por quem vocês anseiam, certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Então, essa é uma palavra de Deus revelada a Malaquias, que se cumpre com clareza na pessoa de Jesus. E assim também Zacarias e tantos outros textos proféticos. Então, a aclamação de Jesus como rei está presente em todos os 4 evangelhos. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, anunciam a entrada triunfal de Jesus. E não é por acaso. Certamente o evangelista João tem razão quando ele ressalta esse fator misterioso nesse acontecimento lá em Jerusalém. Por exemplo, em João 12, 16, vejam que, de fato, as pessoas não entendiam, os próprios discípulos tinham dificuldade. João diz assim: seus discípulos de Jesus não entenderam, naquele momento, que se tratava do cumprimento da profecia. Depois que Jesus foi glorificado, subindo aos céus, porém eles se lembraram do que havia acontecido lá em Jerusalém e perceberam que era a respeito dele, Jesus, que essas coisas tinham sido escritas, reveladas no passado. Então lembraram disso, dele como sendo referência profética a respeito da obra de Cristo que ele veio realizar entre nós. Então, eu quero e preciso concluir. Essa é a história da entrada triunfal. Por que essas histórias estão aí? A gente diria, pois é, não tem nenhuma demanda moral, não tem nenhum ensino de algum mandamento, de coisas que você deva fazer. Uma simples história que ocupa 11 versos, num dos evangelhos mais curtos que a gente tem, dos 4 evangelhos, é Marcos. Todas as histórias em Marcos são extremamente curtas, em relação aos outros evangelhos, especialmente João, que as histórias são bem amplas, com mais detalhes. Por que Marcos investe tanto tempo, e eu investi tanto tempo do nosso culto para recontar essa história? Porque quero voltar à pergunta
que que fizemos e nós nos fazemos com relação a Jesus, fizemos na semana passada. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que cada um em particular precisa responder. Aquela multidão que acolhe Jesus, aclamando hosana, com palmas, estendendo suas vestes, gritando, é a palavra que está aqui, eles gritavam, os que seguiam, os que iam à frente de Jesus, aclamando hosana. Será que para essas pessoas, de fato, estava claro quem é Jesus? Isso fazia alguma diferença? Porque assim, este mesmo povo, depois ali acontece a história da purificação, quinta noite Jesus é preso, é julgado madrugada adentro, é acusado, levado a Pilatos, condenado à morte, crucificado na sexta. E este povo que aqui clama com entusiasmo, hosana, bendita o que vem em nome do Senhor, rapidamente é um povo que está nas ruas, gritando, crucifica-o, crucifica-o. Quem é Jesus para você? De fato, ele é o Messias. Essa história, e Mateus é mais detalhado nisso, mas procura por mais informações nesse sentido, em colocar junto com a narrativa dados que apontam para as muitas profecias a respeito do Messias que viria. Tenham clareza quanto a isso. Jesus não é uma vítima em momento algum. Jesus é Senhor da história. Jesus entra, ainda que humilde, expresso no fato de estar montado num jumentinho. Ele entra soberano, Senhor da história. Ele não é um mero rei, aqui em letra minúscula, aclamado. Ele é, como diz Apocalipse, como diz outros textos, mas especialmente Apocalipse 19, 22, ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Jesus é o Senhor da história. As pessoas não são aqui as que fazem a história, ainda que o levem à cruz. Tudo isso, de alguma forma, o Senhor sabia. E Ele, livre e espontaneamente, por amor a nós, se coloca dentro dessa história. E se deixa levar à cruz, se deixa pregar à cruz, a morte mais horrível possível que o ser humano já bolou para matar alguém. Pelo seu alto grau de sofrimento e uma morte lenta, agoniante, de muita agonia. Lembre-se, esse Jesus fez isso por amor a você e a mim. Essa é a essência do Evangelho. E aqui, nessa entrada triunfal, começa essa semana da paixão. Jesus entra, não para ser o vitorioso, entra para morrer por nós. É isso que Páscoa é. A celebração da salvação desse que morre, mas que a morte não pôde deter, que ressuscita, dando-nos vida nova, plena, abundante, eterna, hoje, por meio da fé nele. Que nossa fé, a partir também dessa simples história, da entrada triunfal de Jesus, nesse domingo de Ramos, reavive em nossos corações a certeza de que confiamos no Senhor da glória, no Deus vivo, que vem morrer a nossa morte. Amém.